Em qualquer jogo de alto risco, existe uma força que pode levar à vitória e uma fraqueza que praticamente garante a derrota. O mais curioso, as duas são a mesma coisa: o ego. E nesta análise a gente vai decodificar o manual para blindar esse ego e finalmente dominar o lado psicológico do jogo. E tudo se resume a essa ideia aqui. O ego, ele é puro impulso, ele reage. Já a consciência, ela analisa, ela responde de forma estratégica. Essa batalha interna, sabe, entre a reação emocional e a resposta lógica, é nesse campo de batalha que o jogo é ganho ou perdido de verdade. Então vamos lá. O jogo moderno, em alto nível, não tem nada a ver com intuição ou sorte. Hoje é um ambiente frio, totalmente calculado, que exige uma precisão matemática quase cirúrgica. A vitória não é um acaso, é uma arquitetura lógica muito bem construída. E a arma suprema nessa batalha matemática se chama GTO, ou Teoria do Jogo Ótima. Pensa nisso como um escudo definitivo. É uma estratégia tão perfeitamente balanceada que te torna imune à exploração mesmo contra os melhores jogadores do mundo. É o protocolo para se tornar inexplorável. Ok, e é aqui que a gente chega numa questão que não quer calar. Se existe essa defesa matemática quase perfeita, por que a derrota ainda é uma constante? Isso já nos dá uma pista. A maior vulnerabilidade, o ponto fraco, não está nos cálculos, está em um lugar muito mais fundo. E essa vulnerabilidade é o que a gente chama de inimigo interno, o grande sabotador das estratégias perfeitas, o ego tilt. É aquele fenômeno perigosíssimo que acontece quando a nossa identidade pessoal se mistura com o que está acontecendo no jogo. Mas espera aí, é crucial entender a diferença. O tilt normal, comum, vem da frustração com uma maré de azar. O ego tilt é outra coisa. Ele é um ataque direto ao nosso senso de competência. Ele não é disparado porque se perdeu uma mão, mas sim pela sensação de ter sido superado, de ter sido desrespeitado na mesa. E isso nos leva direto para o coração do conflito. Na mesa, toda decisão é ditada por uma de duas mentalidades que competem entre si, e a escolha entre elas, consciente ou não, define o destino de qualquer jogador. Olha só o contraste. De um lado, a gente tem o protocolo GTO, focado em lucro, que se pergunta: essa jogada tem valor esperado positivo? É lucrativa no longo prazo? Do outro, o pensamento do ego, focado 100% na imagem, que se pergunta: como eu recupero meu status agora? São dois sistemas operacionais que são água e óleo, simplesmente não se misturam. Então, a pergunta de autoavaliação é essa, bem direta. No calor do momento, qual é a meta de verdade? É acumular fichas? É ganhar dinheiro? Ou é proteger a imagem de ser um jogador forte, temido, que não leva desaforo para casa? Ser honesto nessa resposta pode revelar uma predisposição gigante ao ego tilt. Então, como é que a gente identifica esse inimigo em tempo real? Existem sinais de alerta bem claros. O primeiro é abandonar a lógica de valor esperado. Depois, vem aquele desejo de vingança, de punir um jogador específico. Outro clássico: se recusar a largar uma mão só para não parecer fraco. E, talvez o mais sutil, a teimosia de insistir numa estratégia que claramente parou de funcionar. Beleza, identificar o problema já é meio caminho andado. A solução é o que a gente pode chamar de ritual de reset. É um protocolo claro, um passo a passo, para combater o ego tilt no exato momento em que ele dá as caras. O lance é o seguinte: o ego congela o nosso pensamento racional. Ele literalmente trava o sistema. O que a gente precisa é de um procedimento de reinicialização forçada, um Ctrl-Alt-Delete mental, desenhado para quebrar esse loop emocional e reativar a mente lógica. E esse protocolo é simples. São 3 perguntas de diagnóstico. Primeiro, a motivação da jogada é matemática, baseada em ranges, ou é sobre a minha imagem? Segundo, o medo de parecer fraco está me impedindo de tomar a decisão correta de largar a mão? E terceiro, existe um desejo pessoal, uma vontade de me vingar de um oponente específico? Uma pausa tática para responder isso pode restaurar completamente o controle. E com isso, a gente chega na conclusão, na virada de chave. A verdadeira maestria no jogo não é sobre dominar os outros, é sobre conquistar o oponente mais difícil de todos, aquele que mora dentro da nossa própria cabeça. E essa frase aqui, ela precisa virar um mantra. Um jogador não é o seu monte de fichas. Um jogador é o mestre das frequências. O valor real não está no resultado de uma única mão, mas sim na qualidade do processo e no domínio da estratégia a longo prazo.
Portanto, a lição final é muito clara. O sucesso que se sustenta não vem só de saber a matemática. Ele vem da disciplina de conseguir aplicar essa matemática sob intensa pressão emocional. É a fusão da precisão de um computador com o autocontrole de um monge. E a gente termina com essa provocação final. Na próxima vez que uma decisão difícil aparecer na sua frente, pare e pense. Quem está realmente no comando? É o ego, com a sua necessidade de validação, ou é a estratégia, com seu foco implacável no lucro? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.